Você já experimentou a sensação de que seu equilíbrio não é mais o mesmo de antes, sem conseguir compreender claramente a razão? Possivelmente, começou a apoiar-se nas paredes ao percorrer a home, a realizar passos mais curtos em superfícies irregulares ou até a hesitar antes de descer um mero degrau. É interessante notar que isso raramente se inicia com uma queda. Normalmente, inicia-se com pequenos momentos cotidianos que gradualmente corroem a confiança e convertem insegurança em temor. Entretanto, eis a verdade que raramente é discutida. O equilíbrio não se extingue repentinamente. Na maioria das situações, ele se deteriora gradualmente devido a 5 erros simples, porém frequentes, que podem ser prevenidos. A boa notícia é que, ao identificar esses erros, você pode interromper essa perda e até recuperar grande parte do equilíbrio que acreditava haver perdido. Neste vídeo, você compreenderá de maneira clara quais são esses 5 erros e as ações práticas para retomar a caminhada com segurança, firmeza e leveza, mesmo que já tenha 60, 70 anos ou mais. Se você conseguir implementar esses passos, isso pode ser a distinção entre viver constantemente with temor ou retomar a caminhada com confiança. Antes de iniciar, gostaria de solicitar um favor. Se este conteúdo for relevante para você e de alguma forma útil, aprecie o vídeo e inscreva-se no canal. Isso me auxilia a continuar proporcionando lições significativas para aqueles que desejam envelhecer com maior autonomia. Se desejar, deixe nos comentários o número 1, caso esteja satisfeito, ou 0, se considerar que posso aprimorar. Vamos abordar o primeiro erro. O primeiro erro é desconsiderar a potência dos pés e tornozelos, a fundação imperceptível do equilíbrio. Ao mencionarmos equilíbrio, a maioria das pessoas imediatamente associa aos membros inferiores ou à coluna vertebral. No entanto, o que poucos reconhecem é que tudo se inicia nos pés. Sim, os pés. Essa região do corpo que sustenta nosso peso em silêncio ao longo da vida, sem solicitar atenção, até que eventualmente começam a falhar. É nos músculos dos pés e tornozelos que o corpo se sustenta para corrigir cada leve desequilíbrio que ocorre a cada passo. Os pés enviam sinais ao cérebro, indicando se o solo é plano, inclinado ou escorregadio. Eles regulam o peso corporal de forma automática, dispensando a necessidade de reflexão por parte do usuário. No entanto, com o tempo, esses músculos se debilitam, não devido a um erro cometido, mas em razão da falta de uso adequado. A maioria dos idosos permanece longas horas sentada, utilizando calçados que restringem o movimento natural dos pés, resultando na perda de mobilidade e força nas articulações que são cruciais para a prevenção de quedas, como tornozelos e dedos dos pés. Você já tentou manter o equilíbrio em um pé recentemente? Conseguiu permanecer por mais de 5 segundos. Se não obteve sucesso, isso pode indicar um sinal inicial de que sua base está comprometida e de que seu organismo está esforçando-se para manter a homeostase. O mais arriscado. Numerosas pessoas não experimentam dor nos pés, levando-as a crer que estão em boas condições. Entretanto, a perda de equilíbrio frequentemente ocorre de maneira insidiosa. Ela se estabelece gradualmente até que ocorre a primeira queda, acompanhada do temor de uma nova queda. No entanto, há uma notícia positiva. Essa força é passível de recuperação. Através de exercícios simples e específicos para os pés e tornozelos, é possível restabelecer a conexão do corpo com a fundamentação do equilíbrio. Não estamos nos referindo a academias ou exercícios complexos. Estamos discutindo pequenos gestos realizados em home que reativam a musculatura negligenciada. Atividades como caminhar descalço em superfície plana por alguns minutos diários, movem os dedos dos pés para cima e para baixo de forma consciente, ou apoiar-se levemente na parede e elevar os calcanhares repetidamente. Esses movimentos podem parecer diminutos, mas são imensos para o cérebro. Eles demonstram que os pés estão vibrantes, alertas e prontos para defender. Gradualmente, o corpo retoma sua capacidade de resposta. Os passos adquirem firmeza e a confiança, antes ausente, começa a ressurgir. Portanto, se deseja restaurar o equilíbrio, inicie a partir da origem, de baixo para cima. Proporcione aos seus pés a consideração que lhes é devida. Eles sustentaram sua existência até o presente e podem conduzi-lo ainda mais longe.
O segundo erro consiste em permitir que os reflexos desacelerem sem a devida percepção. Você já se desequilibrou em um objeto trivial, like um tapete na sala ou uma pequena pedra na calçada, e percebeu que seu corpo levou tempo para reagir. Possivelmente tentou se estabilizar, mas percebeu que o movimento foi tardio, como se o cérebro soubesse a uma ação a ser tomada. Mas o corpo não reagiu a tempo. A lentidão, frequentemente atribuída à verdade, é um indicativo evidente de que seus reflexos estão se debilitando. Eis a verdade contundente. Se seus reflexos estão diminuídos, você está em perigo, pois um atraso de meio segundo na reação pode resultar em uma queda. Os reflexos constituem o sistema de defesa automático do organismo. São os primeiros a tentar evitar uma queda, desviar de um obstáculo e corrigir o centro de gravidade. No entanto, ao longo dos anos, se não forem treinados, adormecem. Este é o segundo erro significativo. Crer que os reflexos são invariáveis. A realidade é que eles se assemelham a qualquer outro músculo. Se não forem estimulados, perdem eficácia. No entanto, com prática, mesmo que leve e realizada em home, podem ser reativados. O mais intrigante é que não é necessário dispor de muito time ou esforço. Ao realizar movimentos simples, como alterar a direção ao caminhar, tocar objetos diversos com os olhos fechados ou lançar uma bolinha de um lado para o outro, você está, na prática, reativando conexões cerebrais que estavam inativas. Esses exercícios podem parecer pueris, mas exercem um impacto significativo. Eles estimulam o cérebro, fazendo o corpo recordar como agir de maneira instintiva. É análogo a condicionar o corpo para reagir mais rapidamente a qualquer descompensação. No mundo real, isso implica maior segurança ao descer escadas, ao caminhar na rua e ao levantar-se do cama. Considere o caso da senhora Helena, de 76 anos. Ela sofreu 2 quedas do mesmo ano. Subsequentemente, iniciou a prática de exercícios simples de reflexo 3 vezes por semana. 3 meses após, ela mesma revelou: desviei-me de um buraco na calçada, mas desta vez consegui corrigir meu percurso antes de cair. Foi realizado de forma automática. Este é um reflexo reativado. O corpo retoma sua capacidade de autodefesa, a qual pode ser aprimorada por meio de treinamento. Portanto, se você deseja caminhar com maior segurança, evitar o temor contínuo de cair e restaurar a confiança em seu próprio corpo, não permita que seus reflexos se atrofiam. Harmonize-os with suavidade, prática e regularidade, pois quando o corpo se adapta a reagir mais rapidamente, você se move com menos temor e maior liberdade. O terceiro erro é permitir que o center do corpo se enfraqueça silenciosamente, resultando na perda de estabilidade. Você pode não estar familiarizado with a expressão fortalecer o core, mas, inconscientemente, seu corpo tem solicitado isso há anos. O core assemelha-se a um cinturão invisível que circunda o abdômen, a região lombar e a parte central do tronco. Esta região que mantém sua coluna ereta, sustenta seu equilíbrio e proporciona estabilidade a cada passo que você realiza. Quando este center está fortalecido, o corpo responde de maneira mais eficaz. Os movimentos tornam-se mais estáveis e a probabilidade de queda diminui significativamente. No entanto, quando ele se debilita, o que ocorre com a maioria dos idosos que permanecem sentados ou inativos por longos períodos, o corpo torna-se flácido, instável e suscetível. É o que ocorre quando você percebe que está inclinando o corpo inadvertidamente ou que necessita de apoio adicional para se levantar da cama ou do cadeira. A percepção de que o tronco é pesado não é decorrente da idade, mas sim de um core que clama por assistência. Este é o ponto crucial. Muitas pessoas acreditam que é necessário frequentar uma academia ou realizar exercícios intensos para solucionar isso, pero essa crença está equivocada. É suficiente ativar o núcleo corporal por meio de movimentos simples realizados em home, de forma segura. Por exemplo, manter uma postura ereta por alguns minutos diariamente, com as mãos repousadas sobre as coxas e os pés firmemente apoiados no chão, já ativa essa musculatura. Levantar-se da cadeira lentamente, sem utilizar os braços, em seguida sentar novamente,
ou até mesmo permanecer em pé por 30 segundos with os olhos fechados e o abdômen levemente contraído. Esses pequenos gestos, quando repetidos com regularidade, ativam a musculatura central, que então desempenha sua função primordial de manter o corpo ereto e equilibrado. Quando isso ocorre, tudo se transforma. Você começa a caminhar com mais segurança, a levantar-se com mais leveza e a subir escadas sem a sensação de que irá tombar por os lados. O núcleo do corpo assemelha-se ao mastro de uma embarcação. Se ele estiver estável, a embarcação confronta o vento. Se ele estiver solto, qualquer onda se torna uma ameaça. Infelizmente, muitas pessoas desconsideram este aspecto. Concentre-se nas pernas, nos braços e nos pés, mas não negligencie que a base do equilíbrio reside não apenas nos membros, mas também no centro do corpo. Quando o core está fortalecido, os reflexos aprimoram-se, pois o corpo consegue reagir com maior precisão. Você se sente mais autônomo, mais consciente e mais equilibrado. Portanto, se você deseja caminhar with segurança, se almeja levantar-se com mais confiança e se pretende se resguardar contra quedas reais, fortaleça seu núcleo e treine os elementos que sustentam sua estrutura. Você notará que, apesar do tempo, seu corpo ainda pode sustentá-lo com firmeza de dentro para fora. O quarto erro consiste em confiar excessivamente na visão e negligenciar os demais sentidos relacionados ao equilíbrio. Você já notou how caminhar no escuro se torna mais desafiador com o passar dos anos? Ou como o mero ato de fechar os olhos por alguns segundos proporciona a sensação de instabilidade, como se o chão desaparecesse? Isso ocorre because, sem perceber, você passou a confiar excessivamente na visão para manter o equilíbrio. É inerente. A visão sempre foi nossa aliada na compreensão do espaço ao nosso redor. Com o passar do tempo, à medida que os outros sistemas de equilíbrio se tornam mais lentos, o corpo transfere toda a responsabilidade para os olhos. Aqui reside o risco, pois a visão isoladamente não é suficiente para abranger tudo. Na ausência de luz, em um ambiente desconhecido, ou ao girar a cabeça rapidamente, o corpo, que deveria se apoiar no ouvido interno, nos receptores nos pés e nos ajustes automáticos do tronco, simplesmente se paralisa. Este é o quarto erro significativo. Confiar excessivamente na percepção visual e negligenciar o treinamento dos sentidos corporais utilizados para a orientação. Há um sistema no ouvido denominado labirinto, que opera como um giroscópio natural. Ele detecta cada inclinação do corpo, cada movimento da cabeça, cada leve desequilíbrio e envia sinais ao cérebro para correção. Assim como os músculos, se não for estimulado, ele se atrofia. Embora os olhos estejam abertos, o corpo já não responde com a mesma firmeza. A informação positiva. A recuperação dessa sensibilidade inicia-se com exercícios sensoriais realizados with cautela em home, garantindo completa segurança. Por exemplo, permanecer em pé próximo a uma parede e tentar sustentar o equilíbrio com os olhos cerrados por alguns segundos. Transitar em linha reta, dentro de home, with o olhar direcionado para a frente e focando na sensação do contato dos pés com o solo. Gire a cabeça lentamente para os lados enquanto permanece parado, mantendo o foco em um ponto fixo. Esses breves exercícios estimulam regiões do cérebro que, com o tempo, foram sendo negligenciadas. Quanto mais você treina, mais o corpo percebe com a totalidade do ser, e não apenas com a visão. Isso é crucial, especialmente à noite, ao sair da cama, ao utilizar o banheiro no escuro ou ao transitar em locais com iluminação deficiente. Considere o exemplo do Sr. Pedro, de 72 anos. Ele caiu no banheiro uma vez devido à escuridão, confiando exclusivamente na visão. Subsequentemente, começou a realizar exercícios de percepção corporal e equilíbrio com os olhos cerrados. Hoje, conforme sua própria afirmação, meus pés percebem a localização em que me encontro. Meu corpo sinaliza quando algo está inadequado. Isso constitui um treinamento sensorial, promove a autonomia e favorece a reconexão com o corpo. Portanto, não permita que seus olhos suportem todo o ônus da sua segurança. Permita que seus outros sentidos tenham a oportunidade de reaprender. A harmonia reside, não apenas no que é visível,
mas também no que é sentido. Isso pode ser recuperado por meio de prática, paciência e consciência. O quinto erro é viver com temor de cair, sem perceber que isso facilita a própria queda. Talvez este seja o erro mais severo de todos, pois não provém de fatores externos, não resulta de um músculo debilitado, de um passo inadequado ou de um reflexo demorado. Ele emerge na mente e se dissemina de forma silenciosa, inicialmente como uma desconfiança, posteriormente como um receio, e subitamente o temor de falhar passa a dominar sua existência. Você se abstém de sair de home e de caminhar sozinho. Interrompa a realização de atividades que anteriormente lhe proporcionavam prazer. Gradualmente, você se torna mais diminuto em relação à sua própria rotina. Eis o que ninguém lhe revelou. Esse temor, embora aparente ser meramente emocional, modifica a maneira how você se desloca. O corpo, ao experimentar medo, se contrai. Os passos tornam-se breves, firmes e vacilantes. O olhar se concentra no chão, o pescoço se inclina, e os braços cessam seu movimento natural. É como se o corpo perdesse sua fluidez, tornando-se, por conseguinte, mais suscetível a quedas. Certamente, o temor de cair pode resultar na queda em si. É por isso que deve ser abordado com acolhimento, e não com rigidez. Não é necessário simular a ausência de medo, mas é imperativo aprender a não permitir que ele te imobilize. E isso inicia o pequenas reaquisições. Realizar alguns passos adicionais dentro de home, subir e descer um degrau com suporte e cautela, percorrer o quarteirão acompanhado por um amigo, um cuidador ou, se necessário, utilizando uma bengala. Cada vez que você confronta esse medo, mesmo que de forma sutil, o corpo reconhece que ainda pode confiar em suas capacidades. Gradualmente, os movimentos se tornam mais fluidos, a mente se emancipa e o equilíbrio começa a ser restabelecido, não apenas no corpo, mas também na alma. Considere o exemplo da senhora Maria, de 79 anos. Após uma queda no banheiro, permaneceu meses sem sair sozinha. O temor dominava. Entretanto, ela optou, com a assistência da neta, para realizar 3 voltas diárias no jardim, utilizando passos curtos, com suporte e precaução. Hoje, ela afirma: ainda temo, mas ele não exerce mais controle sobre mim. Essa é uma essência. O medo persiste, mas não deve governar suas ações. Você pode ser mais robusto do que ele, mais crucialmente, pode restituir sua liberdade, pois o maior perigo de uma queda não reside apenas no impacto com o solo, mas na desistência de prosseguir, de viver, de confiar em seu próprio corpo. Se você chegou até aqui, já iniciou essa transformação, já está respondendo. A decisão de aprender, preparar-se e compreender as mensagens do corpo é o primeiro passo para retomar a caminhada com confiança, progressivamente, dia após dia. Como converter esses conhecimentos em segurança genuína para viver com firmeza e liberdade? Concluímos esta jornada, mas, na realidade, o que se inicia agora é uma etapa mais crucial, pois o que você assimilou até aqui não é apenas para ser compreendido, mas para ser vivenciado. Você percebe que o equilíbrio não desaparece abruptamente. Ele se esvai gradualmente pelos detalhes, na força que se dissipa nos pés, nos reflexos que se tornam lentos, no centro do corpo que é negligenciado, na visão que busca compensar o que o corpo já não consegue sustentar. E no temor, há um medo que, involuntariamente, erode a coragem de viver. Agora, você possui conhecimento, e, portanto, não repetirá os mesmos erros, pois tem a capacidade de escolher, de ser consciente e de reagir. A partir deste momento, cada ação pode ser distinta, não devido a uma transformação física abrupta, mas em razão de uma mudança de atitude. Você pode iniciar de forma modesta, um exercício por vez, um movimento diário, um teste de equilíbrio diante do sofá, uma breve caminhada pelo corredor, um alongamento suave antes de dormir ou, talvez, e principalmente, um diálogo sincero consigo mesmo. Não permitirei que o medo me controle. Isso transcende a saúde, é liberdade, autonomia, é uma vida plena. Se você possui mais de 60, 70 ou 80 anos, saiba que ainda é possível locomover-se com segurança. Você pode subir escadas, caminhar na rua,
Dançar e brincar com os netos, desde que mantenha seu equilíbrio com o respeito e a atenção que ele requer. O equilíbrio transcende o aspecto físico, constituindo um estado de presença, confiança e conexão entre corpo e mente. À medida que você pratica, o corpo se adapta, o medo diminui e a liberdade se restabelece. A responsabilidade agora é sua. Você possui o conhecimento, o caminho, mais do que nunca, a oportunidade de reassumir o controle sobre seu corpo e sua vida. Se este conteúdo ressoou com você, proporcionou auxílio ou teve relevância, compartilhe com